Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre como andar com Deus e ter santidade. Andar com Deus significa ter santidade, que é a presença do Espírito Santo, em que nos revela o pecado em nossas vidas. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hoje em dia muitas pessoas querem andar com Deus, mesmo estando no pecado, mas isso não é possível, porque o pecado nos afasta da santidade e da presença de Deus. É impossível queremos andar com Deus e continuar andando com o pecado, porque andar com Deus significa ter santidade e agradar apenas ao Senhor, e não ao mundo de pecado. Então, se você quiser ter Jesus em sua vida, deve imitá-lo, porque não adianta dizer que é cristão e não andar nos caminhos do Senhor corretamente. Andar com Deus significa olhar para as pessoas com empatia e compaixão, assim como Enoque, que entendeu que Deus tinha algo maior e melhor para a sua vida. Então, desta forma, ele não conheceu a morte, porque Deus o amou tanto que o levou para si. O mais importante não é quanto seremos notados pelas pessoas, mas sim a diferença que faremos para Deus. É impossível ser santo em meio a uma geração tão cheia de trevas, porque não importa o quanto você tem sido tentado, Deus o ama muito mais. Andar com Deus é andar na justiça e integridade, ou seja, ser justo e íntegro e não ser parcial, adúltero e corrupto, para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que é santidade? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você e te convence do pecado. Então, sempre que você pecar, ele vai deixar incomodado e com peso na consciência sobre todos os seus atos ruins. Desta forma, você reconhece o pecado e muda de vida. Em 1 João 3 diz que o Espírito Santo é igual a uma semente divina que é plantada no nosso coração para nos tornar limpos do pecado e nos santificar. 1 João 3,9 diz: Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Isso não significa dizer que uma pessoa que aceitou o Senhor nunca irá pecar, mas que ela será capacitada pelo Espírito Santo para deixar o pecado. O Espírito Santo nos capacita desenvolvendo, assim, nossa intimidade com Deus e mantendo-nos longe do pecado. Esse processo é gradual e progressivo, que nos aperfeiçoa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. 4 verdades sobre a santidade. A primeira verdade: a santidade tem a ver com usos e costumes. A santidade não tem nada a ver com usos e costumes, porque muitas pessoas acham que só por obedecer usos e costumes elas estão santas. Mas isso não é verdade, pois não adianta de nada ter uma boa imagem externa e dentro do coração está cheio de pecado, com a ganância e a inveja. Então devemos nos afastar do pecado para obedecer a Deus e assim vivemos a verdadeira santidade. Segunda verdade: a santidade é progressiva. A santidade é um processo de santificação que vai acontecendo na medida em que você busca a Deus em oração, jejum e lendo a palavra de Deus. A transformação de Deus na sua vida acontece por meio do Espírito Santo. Então, mesmo que você tenha recaídas, estará consciente do pecado. Se você caminhar com Jesus, você estará cada dia melhor do que estava antes. Desta forma, peça perdão dos pecados e prossiga para o alvo. Terceira verdade: a santidade é um desejo do cristão. A santidade é desejada por todo cristão e é a prova de que eles realmente aceitaram o Senhor como seu Salvador. O desejo de viver em santidade nos faz se arrepender por todos os nossos pecados cometidos e isso nos deixa tristes até o fim de nossas vidas. O pecado é a causa dessa divisão entre você e Deus. Então é por isso que sempre devemos buscar a Deus. Então, se você compartilha esse mesmo sentimento de arrependimento, é sinal de que você realmente aceitou o Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.